Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho vos dou. Muita gente conhece esse texto, já ouviu falar, usa até como um jargão, ou não tenho isso, mas o que tenho te dou, não tenho aquilo, mas o que tenho te dou. E muitas vezes não se dá conta de onde isso está, ou de onde originou isso. Lá no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Em que contexto isso aconteceu? Havia alguém que era coxo de nascença, ou seja, ele não tinha nenhum movimento ou tinha um movimento muito limitado das pernas. Ele tinha uma frouxidão nos nervos, né? Aqui vai especificar. Só que esse coxo que nasceu assim, sempre colocavam ele à porta ou à entrada de um templo e ali ele pedia esmolas. Essas esmolas foram pedidas também a Pedro e João quando estava entrando. E Pedro falou assim: olha pra gente, olha aqui, olha pra mim. E esse coxo, ele olhou na esperança de receber uma esmola, de receber uma quantia. E quando ele olha, Pedro diz essa frase. Mas o que tem de mais preciosa nela é... Vamos por partes. Na verdade, tem muitas lições preciosas. Mas o que a gente entende primeiro com isso? Pedro, ele não se limita ao que tem. Muitas vezes nós somos tentados a dizer: não tenho para te dar, não posso te dar, o que eu tenho não resolve, não dá nem para mim. Mas Pedro foi muito além disso. Ele está dizendo: olha, e essa coisa pequena que você me pede eu não tenho, mas eu tenho uma coisa muito maior. O que ele está dizendo é: o sustento que você me pede, ou a provisão provisória, que você me pede é muito pouco. Mas esse pouco eu não tenho. Agora, sabe o que é incrível? Eu tenho uma coisa maior do que essa. Eu não tenho moeda, mas eu tenho Deus, eu tenho Cristo, eu tenho cura para você, cara, que dinheiro nenhum compra. Se você juntar todas as esmolas da sua vida, juntar todas as economias, ou se você vier a ser um milionário, bilionário, isso não te dá cura. Eu tenho uma coisa que é maior do que isso. Levanta e anda. E aí vai dizer que esse homem levantou festejando e pulou e entrou no templo glorificando a Deus. E as pessoas identificando quem era esse cara. Ué, não é aquele coxo que sempre esteve à porta do templo pedindo esmolas? Não é aquele cara que é assim desde nascença? Como assim ele foi curado? E aí ele festeja e volta, se aproxima de Pedro e João, grato por tudo aquilo que ele está experienciando. E aí a multidão fecha e cerca Pedro e João. E aí Pedro vai repreender eles. Quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disso? No versículo 12. Ou por que olhai tanto para nós como se fosse por nosso próprio poder e santidade que tivéssemos feito andar esse homem? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, de nossos pais, a quem vos entregastes perante a face de Pilatos e tal. Olha que precioso isso. O que a gente pode observar mais aqui? Pedro não só entendia o valor que ele carregava, como ele tinha humildade suficiente para entender que aquilo que ele carregava não era ele propriamente, era de alguém, era do céu, era sobre Cristo, era sobre Deus. Ele era apenas um canal. Isso aqui nos ensina muito, porque é um desafio muito grande, para que a gente não viva nenhum dos extremos. Eu não posso achar que eu não valho nada. Você deve pensar sobre isso. Cuidado para você não achar que você não tem valor nenhum, ou que você não tem nada na sua posse, ou que você não tem nada na sua mão. Um vitimismo do inferno. Mas, em contrapartida, a gente deve ter cuidado para que a gente não se ache demais. Achar que temos todo o poder, e de que somos absolutos, e de que fazemos e acontecemos, porque merecemos, e etc e tal. A primeira coisa que Pedro disse foi: olha, eu não tenho o dinheiro que você está me pedindo, mas eu sei que eu tenho valores maiores. Eu sei que o que eu carrego é maior do que tudo que tem nesse mundo. E eu vou te dar uma porção para você ver o que é isso. Eu vou te curar. Quando festejam, observe que o cara que é curado, ele festeja glorificando a Deus. De imediato ele reconhece a fonte. Mas ele também reconhece o canal. Então o cara que foi curado não idolatrou Pedro nem a João. Ele simplesmente demonstrou gratidão, mas a glória que esse homem deu foi toda a Deus. Só que a multidão, normalmente é quem anda mais disperso, é quem está mais distante, é quem faz julgamento precipitado. A multidão quer endeusar Pedro e João. Ele fala: pera lá, qual é o sentido desse movimento de vocês em relação a nós?
Por acaso a cura saiu de mim? Não. Veio por meio daquele que, pasmem, vocês crucificaram. Que comédia, né? Você me aplaudir, eu que estou trabalhando com o poder que veio através daquele que vocês negaram. Olha que palavra dura, que palavra firme, mas uma palavra não de repulsa, uma palavra de constrangimento para que essas pessoas se quebrantassem e entendessem o que eles estão fazendo. Mais à frente ele alivia no texto e fala, eu sei que vocês não fizeram por mal, fizeram por engano e etc e tal, mas a verdade é essa. É que vocês estão querendo me idolatrar, quando quem fez isso foi Deus, aquele que entregou o próprio Filho, e vocês condenaram o Filho, que era justo, perfeito, santo e que fazia coisas como essa. Então, que a gente possa entender o valor que a gente carrega, que a gente nunca diga que não tem uma esmola para dar, ou que não tem algo para oferecer, porque o que temos é muito maior do que isso. Que a gente possa orar por essa pessoa, que a gente dê um minuto de atenção, ouça um desabafo, dê um conselho, compartilhe o alimento que você tem. Às vezes você não tem dinheiro, mas foi fazer um lanche, dê metade, dê um pedaço. Compartilhe, compartilhe. Sempre tem alguma coisa, um conhecimento, uma indicação, uma orientação, uma proteção. Ministre cura, ministre salvação na vida das pessoas, mas que apesar de tudo nós possamos refletir de que tudo de bom que temos é muito maior do que esse mundo oferece, mas não é nosso. Somos apenas administradores daquilo que Deus nos confiou. E todo o poder, toda a honra e toda a glória a Ele. Deus abençoe o seu dia. Compartilhe essa mensagem. Abençoe outras vidas.